estar novamente convosco para engrandecer o nome do Senhor e também para transmitir com muita responsabilidade a mensagem do Senhor aos nossos corações. Porque tudo quanto for dito aqui, ela é para mim, inclusive. Amém? Então, abra o teu coração, abra a tua Bíblia também, para que você possa participar. Eu quero convidar você a abrir comigo em Efésios, capítulo de número 2, do verso 11 ao 16. Eu quero usar como tema desse texto: o véu foi rasgado e temos livre acesso a Deus. Por isso, tão importante aquela palavra arrependa-se. Arrependei-vos, porque só depende de nós. Jesus já fez a sua parte. Ele nos livrou da separação que tínhamos com Deus. Éramos inimigos de Deus. E em Cristo nós fomos feitos amigos de Deus. Diz assim, verso 11, do capítulo 2 de Efésios: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne, na sua morte, Por isso, na sua carne, a lei dos mandamentos nas forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O véu foi rasgado. E se você depois ler em Lucas 23, o verso 45, Lucas vai dizer para a gente que o sol parou de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Paulo vai dizer aqui aos nossos irmãos da igreja de Éfeso que outrora eles, que fazia parte agora da igreja, a partir de Jesus de Nazaré, eles eram gentios na carne, eles eram chamados de incircuncisos. Eles não eram aceitos porque eram estrangeiros, gentio é estrangeiro. Eles eram estrangeiros, não faziam parte da comunidade de Israel, portanto não eram circuncisos, não eram circuncidados, e portanto, a partir dessa condição, não podendo fazer parte da família de Israel, portanto, não podia se relacionar com Deus porque era estrangeiro. Então, Paulo vai dizer para eles, mas isso mudou. Agora vocês podem se arrepender. Agora vocês se arrependeram, ele está dizendo para a igreja. Porque naquele tempo vocês não estavam em Cristo.
Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Portanto, estavam estranhos às alianças feitas, de todas as promessas. Portanto, vocês não tinham esperança e sem Deus no mundo. Percebe que Paulo está falando de algo interessante, mas ele vai dizer, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, agora vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. É Ele quem acalmou aquela guerra que existia em nós, não podendo acessar a presença de Deus. E Paulo vai dizer que Jesus, então, derribou a parede da separação. É exatamente isso que Lucas vai dizer. Essa parede da separação era o átrio que existia no templo de Israel, onde os gentios, o estrangeiro, aquele que não fazia parte da comunidade de Israel, aquele que não era de nacionalidade israelita, no máximo que podia entrar no templo era no átrio. Era em volta uma área delimitada para gentios, que era chamado de parede de separação. E Jesus falou assim, olha, essa parede foi arrancada. Não existe mais essa parede. Então Lucas relata aqui, quando ele fala lá que o véu se rasgou de alto a baixo, ele fala para a gente que o véu do santuário, onde só o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, podia acessar uma vez por ano, para poder interceder por todas as famílias dos israelitas, esse véu foi rasgado, porque Cristo agora, vindo do alto, nos deu esse acesso a Deus. E Pedro vai dizer também para a gente que nós somos nação eleita, sacerdócio real. Agora nós também somos exclusividade do Senhor, por causa de Cristo que rompeu essa barreira, essa separação que existia. Alguém aqui é israelita? Tem algum judeu aqui? Não, né? Então todos somos estrangeiros no caso da antiga aliança. Era só judeu que podia ter acesso a Deus por um intermediário, que era o sumo sacerdote que ia lá interceder pelas famílias de Israel. E a história vai dizer para a gente se, porventura, Deus rejeitasse a oração, ou aquela intercessão, ou o sacrifício que fora feito por uma família sequer, o sumo sacerdote morria. Então, amados, no templo, você ia e você levava um sacrifício que fosse, dependendo da sua condição, se você fosse abastado, você levava um boi para o sacrifício. Se você fosse mais ou menos, você levava um carneiro. E se você fosse pobre, levava pombos. E a história vai dizer para a gente que pelo menos 1 milhão de contribuintes de fora da Palestina ia para lá uma vez por ano para poder pagar o seu imposto no templo, para poder fazer o seu sacrifício. E a história vai dizer para a gente que calcula-se que mais ou menos no período que Jesus estava lá, na última Páscoa, né, naquele período de último sacrifício feito antes de Jesus morrer, pelo menos 250 mil carneiros foram mortos para entrega de sacrifício de todos que vinham de distante para poder oferecer um sacrifício pela sua família. E aí existia essa divisão no templo. As mulheres também não acessavam outra parte, senão o ato das mulheres. As mulheres de Israel, elas eram melhor que os estrangeiros. Então, ela tinha
um local onde ela subia, acessava. A história vai dizer que era 1,40 m acima do átrio dos gentios, e ela só podia acessar o átrio das mulheres. Não podia ir mais à frente. Ela só estava livre, né, desse muro de inimizade que era dos gentios. Mas, de qualquer forma, existia uma separação para mulheres. Também existia um átrio que era só para os homens e para os jovens. E a história vai dizer para a gente que ficava 3,40 m aproximadamente acima do nível das mulheres, dizendo que os homens eram mais privilegiados que as mulheres e que os estrangeiros. E acima dos átrios dos homens também tinha mais um outro átrio, que era o átrio dos sacerdotes, que estava acima dos átrios dos homens, 1,10 m aproximadamente, dizendo que os sacerdotes, eles eram melhores que os homens e jovens de Israel, que as mulheres e que os estrangeiros. E depois vinha o santuário, então, que estava acima do átrio dos sacerdotes, aproximadamente 3 metros. E esse nível, nesse piso, lá estava o edifício onde estava o lugar santo e o lugar santíssimo. Nesse piso, só o sumo sacerdote acessava, porque depois que era feito o sacrifício, ele via para aquele local onde ele tinha que se purificar, ele tinha que se lavar, para poder ele entrar no Santo dos Santos. E desse lugar santo, do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, tinha essa cortina, tinha o véu do templo, que separava agora. Lá estava a Arca da Aliança, que era tida como a presença de Deus, e, portanto, só o mais limpo, o mais próximo de Deus, podia acessar aquele local. Então, quando Paulo está dizendo para nós aqui, que agora, nós que estávamos longe, agora nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, ele está dizendo que todas essas separações aqui caíram. Pedro, quando vai dizer que nós somos sacerdócio real, ele vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes. E que agora eu não dependo mais de intermediário para acessar a presença de Deus. Que quando eu me arrependo, que quando eu olho para meu estado e percebo que eu careço dessa graça tão salvadora, aí eu me achego a Ele, porque eu reconheço que eu careço da glória de Deus. Paulo vai dizer isso. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Ele vai dizer que por um entrou o pecado no mundo, por Adão. E por um também veio o resgate de todos os demais que, a partir de Adão, se tornaram pecadores. Então, amados, é isso que Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso, né? Aos Efésios. Ele está dizendo que agora, em Cristo, deu início a uma nova era da graça. E graça é exatamente isso, favor. É um ato que Deus faz por nós, que nós não merecemos. Ninguém merecia ser perdoado por Deus, porque todos pecaram. Paulo vai dizer que Deus, olhando do céu para a terra, não encontrou um justo. Portanto, ele precisou enviar o seu filho. Os sacrifícios não davam mais conta. Até porque, como nós observamos aqui, só quem podia ter minimamente, com todas essas separações, acesso à oração de um intermediário, o pedido de um intermediário era só Israel.
porque foi Israel quem aceitou a promessa. As demais nações todas tinham os seus deuses. E aqueles que gostassem, né, de Israel, achassem interessante o Deus de Israel, que não foram poucas as nações que acharam tremendo o Deus de Israel, os feitos do Deus de Israel, que se achegaram, no máximo que eles podiam era estar no átrio dos estrangeiros. Eles não eram recebidos, eles não eram aceitos como essa família dos israelitas, essa comunidade. Mas glórias a Deus que Lucas vai dizer que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga em duas partes, de alto a baixo. Então em Cristo agora, a partir de então, do seu sacrifício único e vivo, vai dizer que agora não existe mais distinções de classe. Essas distinções desapareceram. Paulo vai dizer que agora não existe mais homem, nem mulher, nem judeu, nem grego. A partir de agora, todos podemos acessar a presença gloriosa de Deus. E o que é mais interessante, que não é neste lugar que eu encontro Deus. Você não precisa mais ir para Israel para achar Deus. Não existe mais caçadores de Deus, percebe? Porque Jesus vai dizer para a samaritana, lá em João capítulo 4, que a partir daquela hora, a gente vai encontrar Deus em nós. Quando há o arrependimento, quando há o reconhecimento de que eu careço da glória do Senhor, do perdão do Senhor, e eu sou aceito por Ele. Então, amados, não somos nós quem aceitamos, quem somos nós? Nós observamos aqui como era difícil acessar o intermediário que ia até o local interceder pelas famílias dos israelitas. Como era difícil acessar. Mas Paulo vai dizer para a gente, né, na carta aos irmãos de Éfeso, né, aos Efésios, que agora, em Cristo, nós agora tivemos este muro, essa parede da separação arrancada. Agora não existe mais inimizade entre nós e Deus. Então, amados, podemos acessar. E você pode acessar de onde você se encontra. A gente se encontra, se reúne aqui nesse espaço, é para juntos falar assim, olha, conte comigo. Eu posso contar com você? É para isso. É para continuar a nossa adoração, porque nós somos verdadeiros adoradores onde quer que estejamos. Quando a gente se reúne aqui, é para poder anunciar em alto e bom som que nós em Cristo fomos livres. Que nós podemos juntos caminharmos para ficar parecido com Jesus. Para que nós, neste mundo, possamos ser vistos como aqueles que servem a Jesus de Nazaré. Por quê? Porque houve em cada um de nós esta mudança, esse arrependimento, essa atitude. O escritor aos Hebreus também vai dizer para a gente que na habitação terrena da presença de Deus, o véu foi rompido. Isaías vai dizer para a gente também, Isaías 59, 1 e 2, que a única coisa que fazia separação entre nós e Deus eram os nossos pecados, as nossas iniquidades. Era isso que nos fazia separação, porque nós não tínhamos o poder de nos auto-perdoarmos, de limpar a nossa culpa, que o pecado fez esse estrago terrível na humanidade. É por isso que Jesus veio. E agora, cada um de nós reconhece-se pecador. Mas reconhece também lavado e remido pelo sangue de Jesus. A gente reconhece também que a nossa dívida que nós tínhamos, que era impagável, que Deus olhando do céu para a terra não viu um justo, agora ela foi paga. João,
vai dizer para a gente que Jesus bradou que está consumado. E ali é uma palavra grega, tetelestai, que quer dizer a dívida foi paga. É como um carimbão, você está preso à prisão perpétua, e aí chega alguém e fala assim, não, esse camarada aí não. A dívida dele já foi paga, ele não tem mais dívida. Vai lá nos relatórios dele para ver. Vai lá, puxa a ficha dele. Né, como diria, né, o jargão popular, puxa a capivara dele para você ver. Não tem mais nada. Como que isso aconteceu? No nosso caso, o carimbão de Jesus, lá na cruz de braços abertos. Pai, está consumado. Pai, a dívida de todos foram paga. É por isso que depende de nós. É por isso que só depende de nós nos arrependermos, de nos achegarmos, de ter essa ansiedade, se é que podemos dizer ansiedade, como Paulo vai dizer, de chegar à estatura do varão perfeito, de ficar parecido com Jesus, de querer fazer as coisas conforme Jesus nos ordenou que fizéssemos. Então, amados, o véu do tabernáculo, o véu do templo, representava uma triste verdade. O homem é pecador, sozinho é impossível acessar o caminho de Deus. Percebe? Por que nós devemos anunciar? Para que haja esse entendimento. Opa, peraí, de fato, é só através de Jesus. E nós vamos afirmar sim. É só através do perdão que já foi liberado por Jesus lá no Gólgota, quando ele gritou em alto e bom som que a dívida foi paga. Então agora é só a nossa atitude. O primeiro passo na nossa direção, Deus já deu. E nós? Quantos passos nós temos dados ao Senhor? Às vezes a gente dá 5 e recua 50, né? É assim ou não, irmãos? Mas pode ser diferente. A gente precisa reconhecer que é só em Cristo, é só nele que nós somos quem somos. É só nele que nós vamos ser conforme ele é. Porque Paulo declarou para a gente que um dia nós vamos ser como ele. Um dia nós vamos vê-lo como ele é. Mas é preciso que nós entendamos que eu preciso me achegar ao Senhor. É preciso que eu entenda que aquela cortina enorme, a história vai dizer, Joséfo vai dizer para a gente que o véu do templo, aquele que foi rompido, ele tinha 30 côvados, é uma medida aproximada do cotovelo à ponta dos dedos, vai dar aproximadamente 45 centímetros. Então ele tinha aí 30 côvados. O templo original, o de Salomão, que vai dar aproximadamente 14 metros de altura, o primeiro templo. O de Salomão era 14 metros. O que Herodes fez, esse que o povo ia oferecer sacrifício no período que Jesus estava, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, aquele era um pouco maior. Ele tinha aproximadamente 40 côvados, 18 metros de altura. Então aquela cortina tinha aproximadamente 18 metros de altura. Isso é informação de Flávio Joséfo, o historiador judeu daquele período, e ele vai dizer que também a grossura desse véu, dessa cortina, ela tinha aproximadamente 12 centímetros. Eram duas. E Joséfo, inclusive, registrou que se ela fosse amarrada em cavalos, puxando de um lado do outro, nem assim ela se rompia. Era muito resistente.
Por isso é importante a fala de Lucas. A fala de Marcos e Mateus também, que vai registrar que o véu do templo se rasga de alto a baixo, dizendo que não foi ação humana. Não foi ação humana que rompeu as cortinas que separavam o lugar santo do lugar santíssimo. Isso aqui Lucas está dizendo para a gente que essa ação foi direta de Deus, rompendo essa separação que existia entre Deus e nós. Mas que agora, a partir desse brado de Jesus, a partir dessa fala de Jesus, está consumado, a dívida foi paga, agora Deus se torna acessível a todos quantos queiram. Por que essas informações são interessantes, irmãos? E são históricas, são registros históricos. Inclusive tem escavações arqueológicas que vai dizer a respeito existiam 13 placas escritas lá no pátio dos gentios que ele não podia acessar. Que ele estava proibido de acessar outros átrios do templo. Está na história, está na arqueologia, provando que de fato é real, aconteceu, está nos anais da história. A importância de tudo isso, para nós que acreditamos na Bíblia, para nós que acreditamos no Evangelho, é simplesmente para dizer, isso só pode ser ação de Deus. Ela se rompe de alto a baixo, essa cortina espessa, que nem com cavalos puxando dos dois lados, ela se romperia. E por que ele fala do cavalo? Porque fala de força. A força que tinha o animal. E nem assim ela se rompia. E 2 cavalos rompiam um homem ao meio, mas não conseguia romper essa cortina. Tanto é que quando está registrado lá nos Heróis da Fé, Hebreus do capítulo 11, vai dizer que uns foram cerrados ao meio. Cerrado ao meio não era uma serra, como a gente muitas vezes imagina, era exatamente amarrava o indivíduo no cavalo, pelas mãos e pelas pernas, e cada cavalo corria para um lado. E ele era cerrado ao meio. Então, 2 cavalos conseguiam separar o homem, mas não conseguia separar essa cortina dupla que existia entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E essa ação foi divina. Logo após o brado de Jesus, olha, está consumado. A dívida foi paga. E tudo isso para dizer para a gente que nós não temos mais nenhuma dívida. Não. E que o poder do sangue de Jesus, ele pode limpar-nos de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus nos livrou dos pecados que já cometemos e daqueles que ainda porventura iremos cometer. Até porque João, em uma das suas epístolas, ele vai dizer que é para a gente evitar o pecado. Mas se porventura a gente pecar, existe um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Então nós temos acesso hoje a Deus, como nós observamos aqui, Paulo falando aos irmãos de Éfeso, aquela parede que existia de separação se rompeu. Aquelas placas que estavam lá registrando que não podíamos acessar, mas nenhuma parte, porque não éramos israelitas, foi eliminada. Paulo vai dizer que agora foi abolida na sua carne, ou seja, na morte de Jesus. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Por isso que Paulo registrou que não existe mais judeu, nem grego, nem judeu, nem estrangeiro. Agora Deus olha para cada um de nós igual. Está em Cristo Jesus? Está livre. Tinha um professor de missiologia nosso, pastor saudoso
Sebastião Batista Flauches, ele dizia para a gente que Jesus foi o para-raio de Deus, porque nós não resistiríamos pagar pela nossa dívida. Então Jesus fez isso. Ele foi o para-raio para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. E é por isso, amados, que agora nós somos feitos sacerdócio real. Pedro vai dizer para a gente, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10, que, porém, nós somos gerados agora, e nós somos uma geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Pedro está dizendo. Olha o compromisso que ele está dizendo que a gente tem. A gente não foi aceito simplesmente para dizer: que bom, já estou garantido, já acessei os céus, que bom. Não, Pedro está dizendo para a gente que nós somos aceitos, que agora a gente faz parte de uma geração que foi eleita, agora nós somos esse sacerdócio real, e agora, sendo esse povo exclusivo de Deus, não é para outra coisa senão para servir, para anunciar, para falar das grandezas de Deus àqueles que ainda não conhecem. E ele vai dizer mais: antes, vocês nem sequer eram povo. Pedro está dizendo isso aos irmãos que eram estrangeiros e que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, né? A carta de Pedro vai falar no início lá aos eleitos da dispersão, aos santos que estão sendo perseguidos. Vocês não eram. E, logicamente, ele está dizendo para a gente também: nós não éramos, mas agora somos povo de Deus. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora a gente recebeu. Agora a gente tem esse acesso ao Senhor. Agora a gente pode. De fato, irmãos, a morte de Cristo ocorreu rompendo todas aquelas barreiras que nos impedia de acessar. Agora, não precisamos mais do sumo sacerdote. Como falei na quinta-feira, a gente precisa de referenciais, precisa de liderança para nos orientar, mas não mais de mediador. Agora você mesmo tem a responsabilidade de se achegar a Deus, porque Jesus já rompeu toda a barreira. Jesus já nos livrou. Agora todos nós somos sacerdotes em Cristo. Agora todos nós podemos acessar a presença de Deus. Agora não existe mais uma cortina que impede-nos de acessar a presença de Deus. Então agora o sacerdócio de todos os cristãos é tanto uma responsabilidade como um privilégio. Pedro vai dizer: nós não éramos o seu povo, mas agora a gente é. Mas esse privilégio, amados, não é para outra coisa senão para o serviço. Também não é uma posição, não gera status em ninguém que está servindo ao Senhor, desde o pastor até aquele que cuida da porta. Ninguém é melhor, ninguém chega primeiro. Deus não tem preferidos, Deus não tem o seu grupo seleto. Em Cristo, tudo isso foi eliminado. Não precisa mais você entrar na fila. Não precisa agora você preparar sacrifício. Não. Paulo vai dizer em Romanos 12 que o nosso corpo ele deve ser entregue agora em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é a nossa adoração
verdadeira ao Senhor. Amém, amados? É desse jeito ou não? Então, nada e nem ninguém pode nos impedir de acessar a presença de Deus. Nós agora recebemos esse livre acesso, o livre acesso a Deus para servir ao Senhor. E tem uma coisa que eu sempre falo, que servir ao Senhor, irmãos, não é a gente virar um ativista, querer morar na igreja, né? Não. Servir ao Senhor também não é levar um cafezinho para Deus, porque Ele não precisa, Ele não toma. Não é você querer convidar Deus para poder comer uma pizza com você, Ele não precisa disso. Não é servir a Deus, não é isso. Eu costumo dizer que só serve a Deus servindo ao irmão. É cuidando do outro. Por isso que Pedro vai dizer para a gente que nós precisamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou. O que o Senhor fez na tua vida? Como você se sente hoje? Quem era você se não tivesse tido esse encontro glorioso com Jesus? Então, esse sacerdócio real que Pedro vai dizer para a gente significa dizer que agora nós não temos mais nada que nos impeça. É responsabilidade minha ficar parecido com Jesus. Esse é o único objetivo nosso, irmãos. Quando você lê Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, é Jesus orientando os seus discípulos, e a multidão se maravilhando daquele ensino. É Jesus dizendo que a gente precisa ficar igual a Ele. É Jesus dizendo que nós somos agora a luz desse mundo, que o mundo está em trevas. Jesus não nos chamou para salvar o mundo. Isso aí Jesus já fez, dando oportunidade para todos quantos queiram, lá quando Ele paga a nossa dívida. Ele não chamou nós para montarmos aqui nesse país, ou nessa cidade, ou nesse planeta, o seu reino. Ele falou que o seu reino já foi implantado. Tanto é que Pedro vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes, porque o reino dele já está neste mundo. Nós não vamos implementar o reino dele nessa sociedade. Mas essa sociedade, ao nos observar, anunciando as grandezas de Deus, ela precisa ser impactada. Ela pode não aceitar, mas ela vai reconhecer que, de fato, existe algo diferente entre aquele que fica parecido com Jesus e os demais da sociedade. E talvez por isso haja perseguição futura. Quem diz que não? Porque foi por isso que houve perseguição pelo império. Porque os irmãos não aceitavam viver conforme viviam aquela sociedade. Então eles se contrapunham a viver conforme aquela sociedade. E passavam a anunciar o Evangelho de Jesus de Nazaré e vivendo. E a gente vai observar que no nascedouro da igreja, vai dizer que Deus acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, porque quem via de fora da sociedade, como viviam os irmãos, aqueles da igreja, impactava a vida dos que estavam na sociedade, vivendo conforme bem queria. E aí Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. O nosso papel nessa sociedade, anunciar o reino. Dizer que o reino está aqui. Não querer implementar o reino na sociedade. Nós não podemos esquecer que a sociedade perfeita estava em Gênesis 1 e 2, no Éden. A gente não pode esquecer que existe Gênesis 3, a queda. O homem se separa de Deus, o homem se distancia, e agora o homem só recebe esse novo acesso a Deus a partir de Jesus de Nazaré. E Deus, Ele não força ninguém. Ele convida. Ele diz que está de braços abertos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós não precisamos transformar a sociedade. Nós não vamos conseguir.
essa proeza, até porque está registrado que o mundo jaz no maligno. O mundo está adormecido no maligno. Agora, como que a gente desperta aqueles que estão dormentes, anunciando as grandezas do Senhor? E aqueles que forem envolvidos por essa presença real que existe em nós como luz do mundo e sal da terra, serão alcançados para o Senhor. Então, irmãos, é a responsabilidade nossa anunciar o Evangelho, principalmente com a nossa vida. É buscar ficar parecido com Jesus para anunciar. Então, o significado de sacerdócio real é esse. Porque no Antigo Testamento também existia um reino de sacerdotes, onde eles eram separados, só eles faziam o serviço do templo. E aí agora Pedro vai dizer que em Cristo nós também somos um reino de sacerdotes. Se você tiver a curiosidade depois e for em Êxodo 19, você vai ver que existe esse reino de sacerdotes. Só eles podiam ser. Era preciso ser da tribo de Levi, da família de Arão, a princípio. Do contrário, não era. Era uma classe especial. E aí Jesus vem, se entrega, com todo o sofrimento, com toda a sorte de maltratos que sofrera, e diz para a gente que nós somos um reino de sacerdotes. E diz que todos nós também somos especiais, se assim quisermos. Percebe? Deus não está forçando ninguém. Não força. Mas Ele convida. Mas Ele sofre. E é o que Ele pede que a igreja faça. Que a gente chore com aqueles que choram. E que a gente se alegre com aqueles que se alegrem. Como está aqueles que estão vivendo na sociedade, distanciados do Evangelho de Jesus? Então a gente precisa chorar por esses, colocar o nosso joelho pedindo por esses, e fazer com que a nossa vida também anuncie o Evangelho para esses que estão. Nós vivemos na mesma sociedade, irmãos, porém, fazendo parte desse reino de sacerdotes, chamado pelo Senhor Jesus para vivermos essa vida, porque o brado foi dado, Tetelestai, a dívida foi paga, você não deve mais nada, e se porventura você vier a dever, tem um advogado já pago para isso, para poder te fazer acessar novamente a presença de Deus. Não há intermediários. Antes não éramos. Existia a parede da separação. Isso se rompeu. Isso foi afastado. É por isso que João vai dizer que Jesus brada, olhando para o céu: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A dívida está paga, está consumado. Amém, amados? Não tínhamos acesso, mas hoje nós temos livre acesso a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu devolvo aqui a palavra ao pastor e agradeço pela rica oportunidade. Amém. Você foi abençoado com essa palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, do Hebreus, capítulo 10, verso 19, que tende ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, que é o novo e vivo caminho. Então essa palavra fica no seu coração, que você seja abençoado por esta palavra, porque nós temos um livre acesso, e é pelo novo e vivo caminho. Não é um caminho velho, é um caminho novo. É pelo sangue de Jesus Cristo que nós tivemos esse acesso. E hoje nós podemos entrar no santuário, porque o véu foi rasgado. Já não tem mais impedimento. Aquilo que nos impediam
de entrar na presença de Deus, hoje já não há mais. O véu foi rasgado, a dívida foi paga e hoje você está livre. Você está livre para glorificar o nome do Senhor. E quando você precisar entrar na presença de Deus, você não precisa mais de um intermediário, de um sumo sacerdote. Você é um sacerdote de Deus. E você pode falar com Ele pessoalmente, e Deus vai te ouvir também pessoalmente. Amém? Glória a Deus por isso, que Deus abençoe, que Deus possa abençoar você, através dessa palavra ministrada aqui pelo pastor Miranda. E nossos recadinhos, quinta-feira nós temos culto aqui. Se os irmãos puderem, se não estiver trabalhando, vem estar conosco aqui, vem adorar a Deus. É muito bom a gente estar juntos adorando a Deus. Então, quinta-feira nós temos culto, domingo nós estaremos novamente aqui, cultuando a Deus. Com certeza o pastor Paulinho já terminou as suas férias, domingo ele já está de volta aqui para mais um ano. Com certeza ele está renovando as suas forças para que possa continuar fazendo a obra de Deus. Amém? Os jovens têm algum recado? Tem lanche hoje? Os jovens não falaram nada, então nós vamos orar, tá? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por esse tempo, por essa palavra, por esse culto. Agradecer a Deus também pela oportunidade que nós temos de estar aqui, entendendo que nós somos libertos, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta obra maravilhosa que foi feita, quando o Senhor enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu no nosso lugar. E através, Senhor, do seu sangue, nós fomos comprados, nós fomos libertos. Quando Ele deu aquele grito, aquele brado, Senhor, está consumado. As correntes foram quebradas, Senhor, e nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, porque nós cremos, nós confiamos em Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estarem aqui nessa noite, por aqueles que estão nos seus lares, Senhor. Que o Senhor dá uma semana de vitória, o Senhor abençoe teu povo. Que o Senhor visita, Senhor, oh Deus, com poder e graça, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais. Senhor Jesus, muitos estão impedidos, Senhor, ó Deus, de estar aqui nessa noite, mas eu creio, Senhor, que o Senhor possa visitar cada um deles nessa noite e levar uma unção de cura, Senhor, para que teu povo possa ser, ó Deus, curado, abençoados, ó Deus, pelo teu poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dai-nos uma semana de vitória, para que nós possamos retornar no próximo culto aqui, Senhor, ó Deus, podendo glorificar e exaltar teu santo nome, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor do Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um, e que o Senhor resplandeça teu rosto sobre a tua igreja, e te guarde na entrada, na saída, e dá uma semana de vitória, e que a igreja diga amém, e que Deus abençoe, e tenha uma boa semana, um bom final de noite, um retorno para casa, na graça de Deus.